Bom dia, gente. Vamos iniciar, então, mais uma aula online. Na verdade, essa é a última aula online. E eu preciso passar alguns informativos para vocês, né? Amanhã, no caso, vai ser o nosso passeio, dia 6 de maio. E no dia 7 será a prova presencial na unidade de Duque de Caxias. O que eu vou fazer hoje vai ser uma revisão. Vão ser exercícios com base nos conteúdos que nós aprendemos até o momento, certo? Então a gente vai, hoje, através desses exercícios, acabar realizando um resumo de tudo aquilo que nós estudamos. Na primeira aula, nós falamos sobre o encontro das culturas europeia, africana e ameríndia. Falamos sobre a política, a economia, a exploração, também incluímos um pouco da sociedade colonial entre os séculos XVI até o século XVIII. E também falamos sobre o século das luzes e das revoluções, ou seja, o Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Americana, certo? E Revolução Francesa. E falamos da crise do antigo sistema colonial e da fundação do Império do Brasil, certo? A crise ela é caracterizada pelo período em que acontecem revoltas separatistas no Brasil, em que o objetivo é separar a colônia da metrópole, ou seja, separar Brasil de Portugal. E um dos fatores que também contribuíram para que essa separação acontecesse foi a fundação do Império do Brasil, por conta também da chegada da família real, que trouxe mudanças profundas na nossa sociedade, na nossa economia, na nossa política, desde o retorno de Dom João VI para Portugal e a proclamação da nossa independência por Dom Pedro. Né? Então, nós falamos sobre todas essas questões ao longo das aulas. Tudo isso foi muito discutido, tanto presencialmente quanto online. E, para quem não vai ao passeio do Jardim Botânico, vai ser passada uma atividade, que é essa atividade aqui, que eu chamei de atividade complementar somente para os alunos que não participaram da aula de campo no Jardim Botânico. Quem não for, vai precisar fazer essa atividade. Esse é um texto, um artigo retirado da internet, do site da Multirio. Vocês vão dar uma lida nesse artigo. É um artigo bastante esclarecedor, que tem imagens, figuras para melhor compreensão, para enriquecer esse artigo. E ele vai falar sobre as transformações, as consequências da vinda da família real, da corte portuguesa para o Brasil. Então, a partir da leitura desse texto, vocês vão fazer individualmente um texto com, no mínimo, 15 linhas, expondo a opinião sobre a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Vocês vão ler o texto, o texto vai informar tudo o que aconteceu com a entrada da família real. Quais foram os episódios mais importantes, o que mudou tanto para a corte portuguesa e o que mudou para quem já estava aqui no Brasil, o que mudou para
os escravizados, para os negros, o que mudou para a sociedade, para essa nobreza que já existia aqui. Quais foram as instituições, quais foram as obras que foram feitas por conta da vinda da família real na cidade. Ou seja, muitas novidades aconteceram por conta dessa vinda da família real para o Rio de Janeiro. E vocês vão discutir se essas transformações, vocês vão opinar se essas transformações foram positivas ou negativas para o Brasil. Somente isso. Então, aqui está o texto. Vocês vão colocar o nome de vocês, vão colocar a data, o prazo é até domingo. Vocês vão ter que me encaminhar esse texto escrito por e-mail até domingo. Eu vou encaminhar meu e-mail no grupo para vocês. E aqui embaixo, ao final, vocês vão ter aqui, ó, na última página, escreva aqui o seu texto. Então, vocês vão escrever o texto. Aqui tem 20 linhas. 20 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se passar das 15 linhas, se passar das 20 linhas, não tem problema. O que eu quero é um texto em que vocês coloquem o ponto de vista de vocês sobre a entrada da família real no Brasil. Isso é o que interessa. Qual é a opinião de vocês? Se foi bom, se foi ruim, se vocês acham que teve aspectos que tanto foram bons, que tanto foram ruins, ou seja, né? Vocês também podem opinar sobre como seria o Brasil se a família real não estivesse aqui, mas o foco principal é a opinião de vocês acerca dessas transformações, se foi positivo ou se foi negativo. Tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E qualquer dificuldade que vocês tenham acerca de uma palavra que vocês estiverem lendo no texto e não entenderem, consultem o dicionário, consultem a internet. Tá ok? Por quê? Se vocês não estão entendendo, vocês têm direito a consultar no dicionário para melhor esclarecimento, buscar palavras sinônimas. Tá legal? Então, agora eu vou iniciar. Eu também coloquei eu coloquei os exercícios. Infelizmente, está aparecendo o cabeçalho, não consegui tirar o cabeçalho de cada página. Nós vamos hoje fazer 30 exercícios, 30 questões que vão abordar um pouco de cada conteúdo. Eu também já disponibilizei no portal, tudo isso está na plataforma do curso, tanto as questões quanto os gabaritos. Tudo bem? Vocês vão exercitar essas questões com calma. O vídeo de hoje é um dos vídeos mais importantes, pois vocês vão precisar prestar atenção, porque as questões das provas, elas vão ser baseadas nessas questões da revisão. Até mesmo poderão ser retiradas. Eu posso tirar questões. Aqui são 30 questões. A prova ela vai conter 10 questões. E com certeza vão ter questões que vão ser retiradas daqui, se não todas. Então, prestem atenção. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Jéssica, não compreendi. Ou então vocês podem consultar o material também que está disponível na plataforma. Ok? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui agora, então, os exercícios de revisão.
Vocês com certeza estão pensando se essa atividade está valendo ponto. A atividade complementar está valendo ponto, 1 ponto. E também, para quem for à visita, está valendo 1 ponto, para poder acrescentar. Ou seja, independente da nota que vocês tirarem nas disciplinas, eu vou dar 1 ponto. Dependendo também, às vezes você vai fazer atividade, você vai tirar meio ponto, sei lá, 8 décimos. Então, vai ser acrescentado para vocês. Tá? Então, está valendo ponto. Quem sabe esse ponto aí não pode ajudá-los. Mas eu creio que todos vocês irão tirar uma ótima nota. Porque os exercícios, eles estão bem tranquilos. Então, vamos lá. Exercício número 1. Em 1500, os portugueses chegaram nas terras brasileiras, que hoje é o Brasil. Assinale a alternativa correta. Eu estou pedindo para que você assine a alternativa que está certa. As provas, elas terão 4 opções, uma questão com 4 opções. Vai ser questão para você assinar o que está certo e o que está errado, ou então o que está errado, o que não está certo. Em 1500, os portugueses chegaram nas terras que hoje é o Brasil. Assine a alternativa correta. Letra A. Os portugueses chegaram ao Brasil em 18 de abril de 1500. Certo ou errado? Errado. Foi no dia 22 de abril de 1500 que os portugueses chegaram ao Brasil. Então, essa alternativa está errada. Tanto que agora, no mês passado, nós tivemos aí o feriado do dia 22 de abril, do dia do descobrimento do Brasil. Letra B. Os portugueses vieram ao Brasil junto com os espanhóis para conquistar as terras? Não. Essa alternativa está errada. Os portugueses vieram sozinhos para o Brasil. E, além do mais, eles tinham uma certa rivalidade com os espanhóis, porque tanto Portugal quanto Espanha, eles estavam ali empreendendo a expansão comercial e marítima. Eles estavam disputando a conquista de terras além do oceano, aqui, tanto nessa região das Américas. Tanto que, por causa disso, teve o Tratado de Tordesilhas, né, que foi a divisão desse território na América do Sul, em que uma parte ficava com o Brasil e que outra parte ficava com Portugal para dominar. Então, os portugueses, eles não vieram junto com os espanhóis para conquistar as terras, eles vieram sozinhos. Letra C. Os principais grupos étnicos no Brasil, colônia, eram brancos, negros e índios. Está certo. Essa letra C, ela faz remeter à primeira aula que nós tivemos, que trata do encontro dessas culturas a partir do Brasil colônia. A vinda dos europeus, a vinda dos negros africanos na condição de escravizados, e também a presença dos índios, dos nativos que já estavam aqui, que já pertenciam a essas terras, já eram donos dessas terras, das quais os europeus se apropriaram, tomaram posse, dominaram. Então, a resposta é essa. Os principais grupos étnicos no Brasil eram brancos, negros e índios. Então, essa é a resposta, a letra C. Quem descobriu o Brasil? Foi Pero Vaz de Caminha? Totalmente errado. Pero Vaz de Caminha era o escrivão dessa expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, junto com com a sua expedição. Pero Vaz de Caminha era um escrivão, ele escrevia, relatava
nos seus diários tudo o que estava acontecendo. Tanto que temos a carta que Pero Vaz de Caminha enviou para a coroa portuguesa, relatando as novidades da nova terra, do Novo Mundo. Número 2. Sim, só um instante. Número 2. A questão de número 2. Só um momento. Então, vamos para a questão de número 2. Quem foi... Então, voltamos para a questão de número 2. A questão de número 2, ela vai falar, vai perguntar quem foi o descobridor da América. Cuidado para não confundir com quem foi o descobridor do Brasil. Tá? Cuidado para não confundir. Quem foi que descobriu a América? Foi Napoleão Bonaparte? Foi Pedro Álvares Cabral? Foi Zumbi dos Palmares? Ou foi Cristóvão Colombo? Sem dúvida alguma, gente. Quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Não foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ele foi um grande general durante o período da Revolução Francesa. Pedro Álvares Cabral ele descobriu o Brasil, ele era português. Zumbi dos Palmares foi o herói quilombola aqui no Brasil, né? Até nós temos o feriado de Zumbi dos Palmares, foi um grande herói negro. E Cristóvão Colombo, ele era espanhol, ele estava a serviço da coroa espanhola. Aliás, deixa eu retificar essa informação. Cristóvão Colombo ele não era espanhol, ele era genovês, italiano, e ele estava a serviço da coroa espanhola, e ele descobriu o continente americano em 12 de outubro de 1492. Então, estou corrigindo esta informação. Então, a resposta de quem descobriu a América é a letra D, foi Cristóvão Colombo. Questão de número 3. No período pré-colonial, ou seja, antes do Brasil ser efetivamente colonizado, porque o período colonial ele começou em 1530. Ele começou em 1530, quando foi enviada a missão, uma missão para o Brasil, uma missão colonizadora, por conta das ameaças, de invasões estrangeiras no Brasil. Né? A princípio, antes desse período colonial, quando essas terras foram achadas, a coroa portuguesa ela estava interessada nas especiarias, com as Índias. Não, a princípio, não era muito interessante, a colônia estava um pouco abandonada. E o que eles estavam explorando nas nossas terras era o pau-brasil. Então, o primeiro recurso explorado nas terras brasileiras foi o pau-brasil. Foi a primeira atividade econômica feita pelos portugueses, né, tanto para extração quanto para comércio, porque ainda não eram interesses, as terras brasileiras não eram ainda o grande foco de interesse da coroa portuguesa, mas sim esse comércio com as Índias,
por causa das especiarias. Então, esse período pré-colonial, na verdade, o período colonial, ele começa em 1530. Aqui está escrito período pré-colonial. Na verdade, período colonial, eu vou retirar essa palavra pré daqui, ele começa em 1530, por quê? Mesmo as terras estavam aqui, mas havia ameaça de invasões, tanto por parte de franceses quanto por parte de holandeses. E também esse comércio com as Índias, ele começou a dar uma caída, começou a declinar, e tinham muitos outros recursos naturais, e havia uma necessidade também de ocupar, de proteger e de garantir que esse território continuasse debaixo do domínio português. Então, o período colonial começa a partir, sim, de 1530, mas de 1500 até 1529, digamos assim, o foco da atividade econômica que teve maior destaque foi a extração do pau-brasil. Mineração, cana-de-açúcar e café vieram depois, tá? Lá, quando nós estivermos no passeio do Jardim Botânico, nós vamos bater de frente com o pau-brasil, que é uma madeira da qual os índios eles retiravam um pigmento para tingir tecidos, para, enfim, pintura. Questão de número 4. A primeira capital do Brasil foi... Vou começar a partir da letra B. Aliás, a partir da letra A. A primeira capital do Brasil foi o Rio Grande do Sul? Foi o Rio de Janeiro? Foi Salvador? Foi Brasília? A gente tem que ter cuidado, por quê? Rio Grande do Sul e Brasília está fora, porque a capital hoje do Brasil é Brasília. Então, sobra aqui Rio de Janeiro e Salvador. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Salvador é quem foi, a letra C, foi a primeira capital do Brasil. O Rio de Janeiro passou a ser capital a partir do momento em que a família real é transferida para o Brasil. Por quê? Quando o Brasil ele é descoberto, eles chegam, o Monte Pascoal, que foi avistado pelos navegantes, ele estava localizado no chamado antigamente São Salvador da Bahia. Foi a primeira terra em que os portugueses pisaram. Eles pisaram lá, rezaram a primeira missa, e ali foi estabelecido como capital. Porque essa região do Nordeste, em que a Bahia está inclusa, é uma região em que tinha maior exploração do pau-brasil e também desenvolveu a produção do açúcar. E era uma localização, a Bahia tinha uma localização que ela era intermediária, ela ficava no meio, né? Para se comunicar com o Rio de Janeiro e para fazer a exportação desses produtos. Então, São Salvador da Bahia, letra C, é o gabarito, e foi a primeira capital do Brasil. Rio de Janeiro foi depois. Ok? A questão de número 5 fala sobre o Tratado de Tordesilhas. Pergunta o que foi o Tratado de Tordesilhas. Então, a questão vai perguntar sobre o que foi o Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo entre quem?
o Tratado de Tordesilhas? Foi entre Brasil e Portugal? Não. Letra A, Brasil e Portugal. Brasil era colônia, Portugal era metrópole. Então, entre metrópole e colônia não tem acordo. França e Egito, esquece. Letra B, esquece. Letra C, Inglaterra e México, pior ainda. Letra D, Portugal e Espanha. Essa opção está certa. Por quê? Portugal e Espanha, elas foram os países pioneiros em expansão territorial no período das grandes navegações. Eram rivais nesse sentido, mas faziam acordos para poder dividir e demarcar as terras conquistadas por ambos no período das grandes navegações. E então esse Tratado de Tordesilhas foi uma linha imaginária dividindo esses territórios. Então, é a letra D. Prestem atenção nisso, gente. Quem foram os países, os reinos pioneiros no período das grandes navegações? Foram Portugal e Espanha. Então, todas as demais questões estão descartadas. Questão de número 6. Sobre o período chamado Brasil Colônia, marque a alternativa errada. Prestem atenção, porque quando pede para marcar a alternativa errada, é porque as demais estão certas. Então, cuidado para vocês não marcarem a alternativa certa no lugar da errada. Um macete, pega a caneta e grifa a palavra errada para ficar gravada na mente de vocês. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a alternativa errada. A esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu da Espanha? Pedro Álvares Cabral estava a serviço de quem? Que nós já falamos anteriormente. Estava a serviço da coroa portuguesa. Ele não saiu da Espanha. Ele saiu de Portugal. Então, essa daí é errada. Vamos segurar de cara. Letra B. O monte que os portugueses avistaram foi chamado de Monte Pascoal, na Bahia? Totalmente certo. Totalmente certo. Eles viram esse Monte Pascoal na Bahia e eles batizaram esse monte de Monte Pascoal. Quando chegaram nas terras brasileiras, os portugueses rezaram uma missa. Sim, foi um dos primeiros atos, né, de início. Esse ato de rezar uma missa, ele tem um simbolismo como se estivesse consagrando essas terras brasileiras ao cristianismo, como se já estivesse instituindo o cristianismo como religião oficial dos domínios das colônias portuguesas, como uma forma já de iniciar a catequização dos nativos, dos indígenas que estavam aqui. Então, quando eles chegaram nas terras brasileiras, eles rezaram uma missa assim. Letra D. O escrivão da esquadra de Pedro de Cabral era Pero Vaz de Caminha? Totalmente certo. Isso já foi falado anteriormente. Vamos para a questão número 7. A coroa portuguesa dividiu o território em 15 partes, que ficaram consideradas como, ou seja, então, na parte do território que pertencia a Portugal, a partir desse Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas é um acordo entre Portugal e Espanha. Mas, nessa parte do território pertencente à coroa portuguesa, eles pegaram essa linha, essa parte deles, e dividiram em 15 partes, que ficaram conhecidas como governos gerais. Errado. Porque os governos gerais, eles vieram depois, como uma forma de centralizar a administração da metrópole sobre a colônia. Eles, para cada
região era instituído um governador-geral. Tratado de Tordesilhas? Não, porque o Tratado de Tordesilhas foi o acordo entre Portugal e Espanha. Quando ele está falando a coroa portuguesa dividiu o território, ele está falando sobre as capitanias hereditárias, em que tinham os capitães donatários e que cada capitão ficava com uma faixa, com um pedaço, uma extensão de terra para poder administrar, para poder tomar conta, para ocupar, para povoar, para explorar aquela região economicamente, para produzir alguma atividade econômica, para proteger também das invasões estrangeiras, para administrar. As Seis Marias, não. O que foram as Seis Marias? As Seis Marias, eu até coloquei aqui no gabarito, elas eram... deixa eu voltar aqui para as capitanias, que é uma palavra importante. A coroa portuguesa detectou a necessidade de proteger, explorar e ocupar as terras brasileiras, pois havia também ameaça estrangeira. Então, colocaram esses donatários. Quem são esses donatários? Eram nobres que recebiam essas terras para poder, né, explorar economicamente aquele território. E aí vem as Seis Marias, depois, que eram terras dadas a um beneficiado também da coroa com o objetivo de cultivo e ocupação das terras virgens. Eram lotes de terras para povoamento. Então, dentro dessas capitanias também haviam essas Seis Marias. E o governo geral eram modelos de administração portuguesa para centralizar a administração dessa colônia, promover o mapeamento, e buscar metais preciosos, combater os estrangeiros e também combater invasões indígenas, porque também havia muitos conflitos com os nativos. Então, a gabarito é a letra C. Questão de número 8. O período chamado de Brasil Colônia terminou com... Essa questão ela parece difícil, mas não é. Ou seja, qual foi o acontecimento que terminou em que o Brasil ele deixou de ser colônia de Portugal? Em que não havia mais esse pacto colonial, esse exclusivismo, esse monopólio, esse colonialismo. É simples, gente. O período chamado de Brasil Colônia acabou, ou seja, quando foi que o Brasil deixou de ser colônia e se equiparou à metrópole? Foi com a elevação do Brasil a Reino Unido pelo príncipe Dom João VI? Sim, foi isso mesmo, a resposta é essa. Porque quando a corte portuguesa se transferiu para o Brasil, Dom João VI ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, até porque a coroa portuguesa estava aqui no Brasil. Então, não tinha mais como o Brasil ser colônia. Se o próprio rei, se toda a corte, se toda a realeza estava aqui. Então, por isso que o Brasil ele passou a ser uma extensão, passou a fazer parte do reino de Portugal. Aí a letra B fala, com o fim do tráfico negreiro? Não, nada a ver. Com a independência dos Estados Unidos? Muito menos. Com a Revolução Industrial? Nem se fala ainda. Então, aqui a opção é letra A. Questão de número 9. No período do Brasil colonial, outros países que invadiram as terras foram... Prestem atenção nessa questão aqui. Foram Espanha e Inglaterra? Não. Porque Espanha, por causa do Tratado de Tordesilhas, tinha a sua parte de terra. Inglaterra não tinha colônias aqui no Brasil. A Inglaterra ela colonizou já a parte da América do Norte, onde hoje é Estados Unidos, onde hoje é Canadá. Então, não foi invadido por Inglaterra. Brasil era colônia de Portugal.
Inglaterra era uma das aliadas a Portugal, fazia comércio. Letra B, Holanda e França, com certeza. A resposta é a letra B. Tá? Porque os franceses, entre 1555 e 1570, eles invadiram, sim, o Rio de Janeiro, e os holandeses, lá no século XVII, eles também invadiram também as terras brasileiras. Houve conflitos entre portugueses e entre os portugueses e Holanda e França. Até mesmo nesses conflitos aconteciam a participação de nativos. Letra C, França e Japão. Gente, aqui nesse período específico aqui, nem se ouvia falar em Japão. Alemanha e Colômbia, muito menos. Então, a resposta é Holanda e França. Questão de número 10. Qual era o papel dos bandeirantes? Vou colocar essa questão aqui mais abaixo. Os bandeirantes eram aqueles homens que não estavam a serviço da coroa portuguesa, eles trabalhavam para si mesmos, faziam serviços particulares, e eles é quem foram responsáveis pela expansão, pela interiorização do território brasileiro em busca de metais preciosos. Eles capturavam indígenas para a escravização, eles iam atrás de escravizados fugitos, e eles ganhavam dinheiro em cima disso. Era uma forma deles obterem renda, de obterem seus recursos. Eles faziam esse tipo de serviço, mas eram particulares. Então, a letra A fala aí o seguinte: qual era o papel dos bandeirantes? Fazer expedições particulares para capturar indígenas para a escravização e buscar metais preciosos expandindo o território brasileiro. Letra A, totalmente correta. Plantar cana-de-açúcar? Não. Quem desempenhava essa função de plantar, que quem trabalhava nas plantações de cana-de-açúcar, em sua maioria eram os escravizados africanos, os negros, que se estabeleciam aqui no Brasil. E até os indígenas também foram usados também para esse fim, só que em menor proporção. Catequizar os nativos? Não, gente. Quem faziam isso eram os jesuítas. Eram as missões católicas. Ajudar os escravizados africanos a se esconderem nos quilombos? Não, totalmente contrário. Eles capturavam, eles invadiam quilombos, né? Exemplo do quilombo dos Palmares, o bandeirante chamado Borba Gato, ele invadiu, ele destruiu o quilombo dos Palmares. Então, aí, o papel dos bandeirantes é a letra A. Questão de número 11. Na América Espanhola, quais foram as principais civilizações encontradas pelos colonizadores espanhóis? Parece até redundante essa pergunta, mas é para maior compreensão. Os incas, os maias e os yanomamis. Incas e maias, ok. Agora, yanomamis na América Espanhola, não. Aqui eu estou falando das principais civilizações que os espanhóis se depararam. Letra B, incas, maias e astecas? Certo, questão totalmente certa. Eram civilizações bem desenvolvidas, bem avançadas, que os colonizadores encontraram. Eles tinham estruturas, construção de pirâmides, construções de, como se fala, de escoamento, transporte de água, distribuição de água, né, religião, divisão social, eles tinham líderes, seus governantes. Então, eram os incas, os maias e os astecas, certo?
Letra C, Iorubás, Tamoios e Astecas? Não. Letra D, pior ainda, Pataxós, Chavantes e Zulus? Então, é a letra B. Questão de número 12. Quais foram os fatores que contribuíram para o genocídio? Gente, o que é genocídio? Genocídio é uma palavra que está sendo muito falada hoje, né, nos debates atuais, e que também os historiadores usam para caracterizar a morte de milhares de pessoas, de milhões, de um povo, de uma nação. Então, o genocídio é essa matança desses povos que aconteceu na América Espanhola, por exemplo, e que foi feita pelos colonizadores espanhóis. Quais foram as armas usadas por esses colonizadores que contribuíram para o extermínio, a dizimação, a morte em massa desses povos? Vamos começar pela letra D. Catequismo, feminicídio e escravidão? Não, está errado. Catequismo, ok, porque o catequismo ele contribuiu. Quando você impõe a religião, quando o colonizador impõe uma religião sobre o colonizado, ele está exterminando a cultura, né? Quem não se converter àquela religião vai ser escravizado, vai ser morto, vai ser perseguido. Então, o catequismo ele foi sim uma das formas de extermínio desse povo. Agora, feminicídio, não, feminicídio é um conceito mais atual, mas dentro desse genocídio houve também, com certeza, um feminicídio. Quantas mulheres nativas foram mortas, mas não é o conceito que se aplica a esse contexto. Escravidão. Houve a escravidão, mas aqui o que eu estou falando é de genocídio. A escravidão mata? Ela mata ainda até os dias atuais. Mas tem opção que está mais certa, que está totalmente correta. Canibalismo, ou seja, os espanhóis comiam os nativos. Escravidão e doenças? Doenças, sim. Gripe, enfim. Eles espalhavam essas doenças que existiam lá na Europa, trazendo para cá, para os nativos que tinham uma imunidade totalmente intacta. As doenças, elas sim foram trazidas, mas não é letra C. Letra B, armas nucleares, trabalho infantil e sacrifícios humanos? Nem vou ler essa daí, está totalmente errado. 12, letra A, doenças, superioridade das armas e catequismo. Isso, foi, com certeza. Tá? Eles tinham uma superioridade bélica, ou seja, eles tinham armamentos. Os nativos, eles não tinham esses tipos de armamentos. O catequismo, que eu já expliquei, e a questão das doenças. Então, a questão de número 12 é a letra A. 13. Quais os nomes dos principais tipos de exploração indígena na América Espanhola? Letra A, plantation e carteira assinada, ou seja, os indígenas trabalham de carteira assinada? Vamos para a exclusão? Não. Letra B, penuagem e escravidão de ganho? Não. Escravo de ganho é caracterizado aqui na América Portuguesa, em que os donos de escravos, eles pegavam seus escravos, transformavam eles em vendedores de alguma coisa, de algum objeto, de animais, de doces, e ganhavam dinheiro em cima deles. E através até desse ganho, muitos escravos recebiam parte desse valor e conseguiam a sua liberdade, só morria. Letra C, mita e encomenda, totalmente certo. Nós trabalhamos o que foi a mita e encomenda, que era uma forma de trabalho que já existia na América Espanhola, mas que os colonizadores espanhóis eles incorporaram e exerceram na América Espanhola. Letra D, profissionais liberais e trabalho voluntário? Totalmente errado, totalmente sem sentido essa questão. Então, é letra C. Questão número 14. Quais foram os 3 movimentos sociais que seriam a separação do Brasil de Portugal
no século XVIII. Derrama, Revolta da Chibata e Guerra dos Farrapos? Não. Guerra dos Farrapos foi bem depois, Revolta da Chibata, nem se menciona ainda. Derrama faz parte do contexto da Inconfidência Mineira, mas não foi os 3 principais movimentos sociais que queriam a separação do Brasil. Letra B, Inconfidência Mineira, sim. A Revolta de Tiradentes, sim. Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, sim. E a Conjuração Carioca, sim. Foram esses 3 movimentos sociais que pediam, sim, a separação do Brasil, e houve uma dura repressão por parte da metrópole. E foi bem explorado nas aulas. Tem tanto na aula online, explicando o que foi a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Conjuração Carioca. Revolução Francesa, gente, queria a separação do Brasil e de Portugal. A Revolução Francesa aconteceu lá na França. Revolução Industrial, a Revolução aconteceu lá na Inglaterra. Independência dos Estados Unidos aconteceu lá nas 13 colônias, onde hoje se localiza os Estados Unidos. Letra D, Guerra dos Mascates? Não. Revolução do Porto? Revolta da Vacina? Essa questão aí, letra D, ela tá, por exclusão, está totalmente errada. Então, é letra B, 14. Resposta letra B. Questão de número 15. Quais desses países se destacaram no período das grandes navegações? Essa pergunta aí nós já respondemos anteriormente, mas a resposta com certeza é Portugal e Espanha, tá? Nem Chile, letra D. Nem Chile, nem Portugal, nem Angola, nem França, nem Portugal, nem Inglaterra. Foram os países que investiram, né, nesse achamento dessas terras americanas. Então, foi Portugal e Espanha, letra D. Questão 16. O que foi a diáspora africana? Foi a ida. A diáspora significa saída, movimentação, esse espalhamento dessas milhões de pessoas africanas pelo mundo. Então, a diáspora africana, ela foi a ida de milhões de africanos para trabalharem voluntariamente nas terras dominadas pelos europeus. Esses africanos vieram trabalhar em terras europeias voluntariamente? Está errada a letra A. É a peregrinação dos africanos em Meca? Pior ainda. Tá? Essa letra B é totalmente absurda e não se aplica. É a retirada forçada de milhões de africanos para serem escravizados nas colônias europeias? Letra C está totalmente certa. A diáspora africana foi esse processo em que fez com que o mundo mudasse, as relações sociais mudassem, né? Em que o africano ele foi colocado numa posição de inferior e o branco europeu na posição de superior, e trazê-los com essa justificativa, até mesmo também respaldada pela igreja, para trazer esses escravizados para trabalharem nessas colônias europeias. Então, a diáspora africana foi isso. Letra D, o isolamento das sociedades africanas em relação aos europeus, ou seja, essas sociedades africanas ficaram totalmente isoladas, não tiveram contato com os europeus? Errado. Questão de número 17. Vocês estão ouvindo um barulho aí, mas eu creio que não vai impedir de vocês me ouvirem muito bem. Questão 17. Quais foram as principais culturas que se encontraram por causa da colonização no Brasil? Nós também já vimos uma questão parecida com essa. Foi a cultura europeia, africana e australiana? Australiana? Não.
Asiática, americana e oceânica, lá do continente da Oceania e da Ásia, também totalmente errado. Asiático, estou falando de chineses, coreanos, de japoneses, enfim. Foram africanos americanos. A cultura africana é Antártida, ou seja, lá na Antártida, continente da Antártida, não. Letra D, americanos, europeus e africanos foram as principais culturas que se encontraram por causa da colonização no Brasil. Ou seja, a vinda dos europeus para explorar e ocupar os territórios brasileiros, a presença já dos americanos, que eram os nativos, os indígenas que já estavam aqui, e dos africanos que foram retirados da África para serem utilizados como mão de obra. Foram trabalhadores. 18. Quais são as práticas mercantilistas? Aqui a gente está falando sobre o pacto colonial, sobre mercantilismo, ou seja, o Estado, quando a metrópole está intervindo diretamente na economia da nação, das colônias. Mita? Não, mita era o tipo de trabalho. Bandeirantismo? Não, nada a ver. Catequismo? Não. Não caracteriza especificamente uma prática mercantilista. Metalismo? Sim. Nazismo? Não. Nazismo está séculos depois. Balança comercial desfavorável? Não, era balança comercial favorável, ou seja, entra riquezas, ou seja, o país ele mais exporta produtos do que importa produtos. Então, a letra B está errada. Letra C, metalismo, exclusivismo comercial e colonialismo? Sim, metalismo era essa necessidade da metrópole ela acumular metais preciosos, dela se enriquecer acumulando ouro, acumulando prata. Era uma forma dela se enriquecer, dela ter poder. O exclusivismo comercial é essa relação entre a metrópole e a colônia, em que o comércio é exclusivo entre eles. A colônia só pode fazer comércio com a metrópole, então, com quem a metrópole permitir. Isso sim é uma prática mercantilista. E o colonialismo, que é essa dominação, essa posse dessas terras achadas, em que eles estabeleciam ali os seus domínios e extraíam as riquezas. Existiam dois tipos de colônia: colônia de exploração, colônia de povoamento, ok? Então, essa letra C está totalmente certa. Letra D, colonialismo, liberalismo, calvinismo, totalmente errada. 19. As 13 colônias que fazem parte dos Estados Unidos, hoje, pertenciam a qual metrópole? Ou seja, vamos pensar, Brasil, ele era colônia de Portugal. As 13 colônias que fazem parte hoje, que são hoje os Estados Unidos, quem era a metrópole? Era a Espanha? Não, não era a Espanha. Era a Inglaterra? Sim, com certeza. Eram os ingleses que tinham domínio dessas terras americanas mais na parte ao norte, incluindo onde hoje são os Estados Unidos, Canadá. Portugal, não. Portugal, as terras brasileiras. China, totalmente errado. Então, a questão que está certa é a letra B. Questão número 20. O lugar para onde os escravizados fugiam e formavam uma comunidade de resistência à escravidão chama-se Oca. Gente, letra A, Oca é uma habitação indígena. Errado. Letra B, mesquita. Não, é um lugar onde os muçulmanos, eles... É um templo, né, religioso dos muçulmanos. Letra C, quilombo, com certeza. A exemplo do quilombo dos Palmares. Letra D, os escravizados, eles iam se refugiar em convento? Então, é letra C. Totalmente certa é a letra C.
Questão número 21. Qual foi a primeira colônia a se tornar independente e se tornou modelo para todas as demais colônias? E aí entra a influência do iluminismo, dessas ideias que querem a queda, que criticam o antigo regime, que é esse modelo, esse sistema de governo em que os reis eles são absolutos, em que o poder do rei ele é legitimado pela Igreja Católica, ele é legitimado por Deus, em que as colônias elas dependem, elas são totalmente dominadas pela metrópole. Então, qual foi a primeira colônia a se tornar independente? O Brasil era colônia, mas foi a primeira a se tornar independente? Não. Então, a resposta é a letra B. Foram as 13 colônias da Inglaterra. Elas foram as primeiras a se tornar independentes. Não foi o Haiti, da França, embora o Haiti tenha havido a Revolução Haitiana. Não foi Brasil, em Portugal, porque foi em 1822, nem Peru em relação à Espanha. Então, a resposta aí, a primeira colônia a se tornar independente foram as 13 colônias da Inglaterra, que hoje são os Estados Unidos. Foi a primeira, e se tornou modelo para todas as demais. Questão de número 22. Qual desses acontecimentos não foi influenciado pelo iluminismo? Aí você tem que separar qual foi influenciado pelo iluminismo e qual não foi influenciado pelo iluminismo, que são essas ideias que se opõem ao regime, como eu já falei anteriormente, que foi muito bem explorado nas aulas. A Revolução Francesa foi influenciada pelo iluminismo? Com certeza, através do lema liberdade, igualdade e fraternidade. O fascismo, a independência dos Estados Unidos foi influenciada pelo iluminismo, a Revolução Industrial? Sim. Agora, a resposta que está errada é fascismo, porque o fascismo ele já é um outro fenômeno do século XX. Aqui a gente está falando de iluminismo, de século XVIII. Século XVIII, século XIX. Então, a resposta aqui de um acontecimento que não tem nada a ver com o iluminismo foi o fascismo. Tá? Que aconteceu na Itália, através de Mussolini. Era praticamente um irmão gêmeo do nazismo. O que o iluminismo defendia? O iluminismo, ele defendia, ou seja, o que o iluminismo acreditava? Lutava pela fé e pelo poder divino dos reis? Não, totalmente errado. Ele criticava a fé, embora muitos iluministas não fossem ateus. A intolerância religiosa era defendida pelo iluminismo? Vamos já excluir essa questão. A razão e a ciência? Sim. A razão e a ciência, ou seja, a interpretação do mundo através da razão, a explicação do mundo, a compreensão do mundo através da razão, do pensamento, da ciência, sim, foram a partir daí que a gente vê o destaque de grandes pensadores, como Voltaire, como Rousseau, John Locke, a influência desses pensadores. Então, a razão e a ciência foram defendidas pelo iluminismo. O progresso foi defendido, sim, mas crendices não. Porque eles não acreditavam que a Bíblia, por exemplo, as crenças religiosas, elas explicavam o mundo, elas eram o que legitimava a existência do mundo, não. Totalmente errado. Então, é a letra C. 24. Por que a família real veio para o Brasil? Essa questão é muito importante. Vou começar de baixo, pela letra D. Por que os escravizados aqui no Brasil queriam tomar o poder? Totalmente errado, totalmente equivocada essa questão. Porque a Inglaterra queria invadir o Brasil? Não, a Inglaterra era aliada a Portugal, a coroa portuguesa. Letra B, porque a família real sonhava em morar no Brasil, porque era um país muito bonito, por natureza, tropical? Totalmente equivocado. Letra A é a resposta, porque Portugal estava prestes a ser invadida
pelas tropas de Napoleão Bonaparte, né, por conta da Revolução Francesa. Então, 24 é a letra A. Questão número 25. Qual dessas instituições foi criada por causa da vinda da corte, ou seja, da família real para o Brasil? Ou seja, quem foi que criou uma dessas instituições? Qual dessas instituições aqui foi criada pela família real, por causa da corte portuguesa para o Brasil? A Caixa Econômica Federal, gente, totalmente errado. Vou pular a letra B. A Supervia foi criada por causa da família real? Letra D, o Supremo Tribunal Federal foi criado por conta da família real? Vamos, então, para a letra B, que é o Jardim Botânico. O Banco do Brasil foi criado pela família real, por exemplo, Jardim Botânico, bibliotecas, teatros, a imprensa régia. Então, a resposta aqui da questão número 25 é a letra B, o Jardim Botânico. Vamos agora para a questão 26. Qual pensador iluminista francês defendia que o homem nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe? A gente está falando aqui do período do iluminismo. Letra A. Vou começar pela letra D. Leandro Carnal. Gente, Leandro Carnal é um historiador, filósofo dos dias atuais. Não tem nada a ver com isso. Com o período iluminista. Aqui está falando iluminista francês. Olha a dica. Maomé era francês? Platão. Letra A, Rousseau. Ele defendia que o homem nasce bom, mas a sociedade é que o estraga, que o corrompe. Ele fica mal por causa da sociedade. O homem nasce puro, nasce bonzinho. A sociedade é que estraga o homem. Era um dos pensamentos que ele defendia. 27. Qual país promoveu a Revolução Industrial, gente? Foi o período em que surgiram as máquinas, em que as mudanças da forma de trabalho, das relações de trabalho começou a mudar. Antigamente, os produtos eram produzidos artesanalmente, mas agora passaram a ser produzidos em séries, por máquinas, a ser manuseada. O trabalho braçal, ele até existia, mas o foco é que o modo de trabalho ele passa a ser em série, as máquinas começando a tomar o lugar do homem. Foi quem começou a promover a Revolução Industrial? Brasil? Não. O Brasil está muito atrasado em relação à Revolução Industrial, até os dias atuais ainda. Espanha? Não, Espanha não começou a Revolução Industrial, não tem nada a ver. Cuba, muito menos. Letra D, Inglaterra foi a pioneira, foi o Brasil, o país que deu o início ao período dessa Revolução Industrial. Questão 28. Durante a Revolução Industrial, e voltando, Inglaterra, por quê? Inglaterra, por conta dessas relações comerciais das grandes navegações, foi a grande beneficiada. Inglaterra ela se enriqueceu por conta desse período também das grandes navegações, superando até mesmo Portugal e Espanha. Tá? Então, ela tinha riqueza suficiente para dar início ao processo de revolução industrial, de se modernizar. Tá, ok? 28. Durante a Revolução Industrial, qual o movimento em que houve a destruição das máquinas por parte dos operários? Porque durante o período da Revolução Industrial, a mão de obra humana estava começando a ser trocada pelas máquinas, por objetos. Então, isso trouxe desemprego, isso trouxe revolta. O período da Revolução Industrial era um período em que as condições de trabalho eram totalmente precárias, mulheres e crianças cumprindo jornadas, por exemplo, de 16 horas de trabalho, não tinha direito trabalhista, descanso semanal remunerado, não havia isso. Então,
Qual foi o nome do movimento? Letra A, racismo. Gente, racismo, embora ele sempre existisse, não tem nada a ver com esse período, com esse movimento da destruição, da quebra de máquinas, porque os operários eles achavam que as máquinas eram culpadas por eles estarem perdendo os empregos. Não tem nada a ver. Cartismo foi um movimento que lutava por esses direitos de trabalho, mas não era a destruição em si das máquinas. Então, esse movimento de destruição, da quebra dessas máquinas, da destruição dessas máquinas por conta desses operários, é chamado de letra C, ludismo. Feminismo, nada a ver, gente, descarta, tá? Então, o movimento em que houve a destruição de máquinas é chamado de ludismo. Questão de número 29. Já estamos aí caminhando agora para a penúltima questão. Quais desses fatores deu ocasião, ou seja, motivou a Revolução Francesa, para que a Revolução Francesa acontecesse? A burguesia e o povo sendo as classes mais privilegiadas? Não, pelo contrário, burguesia e povo, eles eram as classes mais exploradas a nível de impostos. Eles é quem bancavam os luxos da Igreja Católica, da nobreza e do rei. Letra B, cobrança de altos impostos e desigualdade social? Totalmente certo, né? A vida do povo durante o período da Revolução Francesa era uma vida extremamente precária, havia fome, miséria, não havia mobilidade social, chance de ascensão social, quem era rico permanecia mais rico ainda, e quem era pobre permanecia pobre. Então, foram sim essa cobrança de altos impostos e essa desigualdade social que foi um dos motivos que ocasionou para que a Revolução Francesa acontecesse. Independência das colônias inglesas? Nada a ver. Independência do Brasil? Muito menos ainda. Não tem relação nenhuma. E a última questão: qual desses fatores influenciou a independência do Brasil? Ou seja, quando Dom Pedro ele falou independência ou morte, agora acabou. Agora nós estamos livres totalmente dos domínios portugueses. Porque mesmo quando Dom João VI elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, havia ainda essa dependência, porque Dom João VI voltou, havia ainda essa subordinação. Mas quando é que foi esse rompimento, essa separação total do Brasil em relação a Portugal? Qual foi o fator que influenciou essa independência a acontecer? Foram as cruzadas e a abolição da escravatura? Não, a abolição da escravatura aconteceu bem depois, e as cruzadas aconteceram bem antes, no período da Idade Média, em que a Igreja Católica ia expandindo o seu território, com os cavaleiros, com a igreja impondo a religião, exterminando pessoas. Letra B, as ideias iluministas e a crise do sistema colonial? Totalmente certo. As ideias iluministas, elas chegavam aqui, essas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, mas né, sempre fica aquela pergunta: liberdade, igualdade, fraternidade para quem? Né? Essa ideia de que necessita haver esse rompimento entre a colônia e a metrópole, ela faz parte das ideias iluministas. A crise do sistema colonial foi, por exemplo, o momento em que começaram a surgir diversas revoltas aqui por parte de quem morava aqui na colônia, querendo ser independente, querendo ser livre desse domínio, querendo fazer o seu próprio comércio, querendo estabelecer querendo se administrar, não mais ser administrada pela colônia, até porque já tinha a independência dos Estados Unidos, enfim. Então, essa crise do sistema colonial, que é caracterizada por esses movimentos que pedem, que reivindicam, que querem que o Brasil seja livre de Portugal, Conjuração Baiana,
Confidência Mineira, Conjuração Carioca, fazem parte dessa crise desse sistema. Então, é a resposta letra B. Revolução do Haiti não tem nada a ver, muito menos. Aliás, a Revolução do Porto, sim, que aconteceu lá em Portugal, né, porque essa Revolução do Porto ela queria recolonizar, queria tirar o Brasil da condição de... Queria recolonizar o Brasil, porque quando Dom João VI, em 1815, ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, o Brasil deixou de ser colônia. Então, essa Revolução do Porto, ela pedia, uma das reivindicações era recolonizar o Brasil, do Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Letra D, Primeira Guerra Mundial e nazismo. Gente, isso aqui está totalmente exclusivo, nada a ver. Tá? Primeira Guerra Mundial e nazismo foram fatos que aconteceram no século XX, não tem nada a ver. Então, a resposta aqui é letra B. Tá legal? Pessoal, caso haja alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, porque eu vou esclarecê-los e espero que vocês façam a prova com muita tranquilidade, com muita segurança, sem medo, porque, na minha opinião, as questões estão simples, estão bem objetivas, tudo que foi falado em sala de aula está sendo diretamente abordado aqui. Então, espero que não fique nenhuma dúvida para vocês e a gente se vê na prova e no próximo módulo. Tá? Meu muito obrigada. Que vocês tenham uma semana de paz.